Nessa conversa que a gente teve na segunda-feira, cada um deu uma pincelada, né, do que achava interessante para a cidade. Mas vocês estão fazendo isso em cima do texto que está lá tramitando, né? Isso mesmo. Então... E essa conversa que teve na segunda-feira agora na Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela foi interessante porque ela pegou o pessoal que, na verdade, entende do negócio, desde técnicos a engenheiros, os construtores, as imobiliárias se juntaram. Então foi muito legal. Por quê? Porque teve um crescimento muito grande. A gente passou uma noite assim que eu, de verdade, eu nem imaginava que a gente ia passar um dia daquele. Sério mesmo? Cara, foi muito produtivo. Legal, foi bem produtivo. A ponto de agora o pessoal deve estar lá agora. Tava o Hugo, o pessoal tá lá conversando, né? Estão lá alinhando mais coisas. Com algumas sugestões, né, que a gente conversou. E a mudança do plano diretor, até a gente falando sobre a questão aí do imóvel sem garagem, que você comentou e tudo. E aí entrou num contraponto, né? Cada um pensa de um jeito e foi muito legal. Todo mundo ouviu todo mundo. E aí ficou basicamente algumas ruas, né, de comércio e serviço, né? A sugestão, né? Esses tipos de empreendimento aí sem garagem. Só nessas vias aí. Nas vias que são que chama de corredor de comércio e serviço. Né? Isso aí. Aí ali permitir os imóveis sem garagem. Isso é uma sugestão, né, que foi enviado. E os outros tipos de imóvel, aí gerou aquela coisa, né? Sem garagem, aí outro não e tal. Entrou no contraponto. Então, o combinado mais ou menos que a gente conversou foi o quê? 50%, né? Nem sem garagem, porque todos os imóveis sem garagem é um risco também, né? Vem alguém de fora e começar a construir sem garagem, fica ruim para a cidade. Bem lembrado. Então ficou 50%, na verdade, Cristiano, o carro-moto. Você fez agora um apontamento interessante, que ninguém prestou atenção nisso, tá? Imagina o seguinte, a gente pega o nosso plano diretor, dá uma ampliada legal, bacana, aí vem uma mega de uma construtora de fora e toma conta do mercado, enche isso aqui de imóvel sem garagem, e aí? Fica ruim. Então por isso que... Mas hoje a gente não tem. Então seria interessante uma parte assim, que construa essa garagem. Não, mas ele... Mas aí tem uma limitação também. Mas vocês pensaram nisso, né? Nessa possibilidade que é uma concorrência para ganhar... O que pode acontecer aí nesse caso aí? Quando você faz um empreendimento e você pode até estimular a colocar na hora que você for fazer o imóvel, você faz uma quantidade de apartamentos e alguns você pode fazer sem garagem. E aí você pode lá especificar na convenção condominial, você coloca tantos imóveis todos com garagem e alguns imóveis sem garagem. Que aí esses imóveis aí sem garagem tem público, né? Por mais que a gente não queira, mas tem público por conta daquela questão que eu te falei. O cara que ganha pouco, ele não consegue juntar dinheiro. Então ali ele vai o quê? Juntar patrimônio, depois ele vende e vai para o segundo imóvel. Isso. Mas se você não ajudar de alguma forma, o pessoal não vai conseguir sair do aluguel. Porque imagina que o cara ganha 2, 3 mil reais. O cara não vai conseguir comprar um carro, pagar pressão de carro, pressão de casa. Ele vai ter que decidir ou carro ou casa. Então o que é mais importante, né? Às vezes a pessoa quer a casa. Aí o que ele faz? Ele vende um carro, ele às vezes usa o fundo de garantia que tem, ou se não tiver, se ele for registrado, ele vai conseguir comprar esse imóvel aí com esse subsídio do governo que a gente falou. Você imagina, o cara que acha que não vai conseguir nunca sair do aluguel, de repente você consegue e fomenta a cidade. E se o construtor fizer sem garagem e ele não conseguir vender, o prejudicado é ele, porque ele vai ter que pagar IPTU. A prefeitura não perde nada, né? Hoje a gente tem bastante imóveis nessa faixa etária de 150 mil. Tá mais difícil. Hoje os apartamentos novos aí de um dormitório giram em torno aí de 175 a 200 mil, essa média que está girando aí. Por conta de material que aumentou muito, né? Tá girando essa média aí de 170, 180 mil. Apartamentos assim, que a gente tem mais hoje na cidade, qual é o valor? Assim, apartamento vendável, né? Que a gente fala da faixa 1 e 2, que não para de vender, são imóveis até 264 mil. 264 e hoje a gente tem bastante imóvel, 250, 220, 230, tem bastante imóvel de 2 quartos. E aí, cara, 2 quartos não para de vender. É uma procura muito grande. Pena que a gente não tem tantos imóveis para vender, porque a procura hoje está grande, né? E está faltando produto no mercado. Aí falta o produto, aí acaba aumentando o preço dele. Então, nessa questão de plano diretor, essa mudança que a gente está buscando aí, eu acho que vai ajudar muito as construtoras, né? Muitos que constroem Cubatão aí, constroem bem. O Cubatão, cara, eu vou te falar, os construtores aqui de Cubatão, eles constroem muito bem. Que legal, cara. O acabamento deles são diferenciado. Cara, você vai em algumas cidades aí,
de interior, você vai em Curitiba, você vai em alguns lugares aí, você começa a olhar, cara, eles não chegam aos pés do pessoal daqui. Aqui é porcelanato, granito, os caras, arrepiam mesmo. Então, o grande problema é a questão do solo, dos terrenos que está um pouco mais caro, que a gente acaba não tendo um preço compatível para o pessoal, porque aí muita gente acaba indo para fora, entendeu? Por conta de preço de valores de imóveis. E a maioria que você acha que é Praia Grande que o pessoal vai? Praia Grande hoje Praia Grande é o local, uma né? coisa que me perguntam também bastante é: CDHU tem como também financiar? Na verdade, o CDHU ele já é financiado, né? Pelo banco. E aí o que acontece? O CDHU, se você tiver quitado, não são todos, tá? Não são todos. Alguns aí que dá para fazer algum financiamento. Mas a maioria dos CDHUs não consegue fazer financiamento. A pessoa paga um valor, né? E acaba fazendo aquele, a gente chama de contrato de Contratinho de gaveta e tal, e acaba pagando direto pro proprietário, entendeu? Entendi. O de gaveta. Isso aí, voltando para a parte de financiamento, que isso é uma coisa interessante pra caramba. Que a gente falou de perfil, salário, né? Valor. E a questão da comprovação de renda quando o cara é autônomo, Cristiano? Quais são as opções que a gente tem aí, cara? Olha, essa pergunta é bem legal, porque hoje, muita gente que... Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho um amigo que é caminhoneiro. Caminhoneiro. Manda um abraço pro Serginho. Serginho, O Serginho aí. Serginho caminhoneiro. Aí, Serginho, passa pro pessoal aí. Manda o pessoal aí, ó. Procura ele já procura ele. E o que acontece? Ele pagava aluguel há 18 anos, né? E o que acontece? A gente conversando, ele falou, cara, eu tenho maior vontade de comprar um imóvel, só que eu não tenho nada, não tenho comprovação, não tenho nada. Olha, eu alinhei ele, expliquei para ele como que ele conseguia fazer. Ele nem acreditou no primeiro momento, né? Expliquei para ele, ajudei ele a fazer, porque assim, você tem duas formas. Ou você declara imposto de renda, e aí você vai para o banco público, ou o banco privado tem algumas formas de fazer, né? No banco privado. Então, assim, você tem as duas formas e você consegue sair do aluguel. Então, a gente conseguiu alinhar ele comprou um imóvel e, cara, ele não acreditava. Depois de 18 anos de aluguel, o cara acha que não vai conseguir. E aí, quando ele comprou o primeiro imóvel, foi até legal, né? Ele acabou indicando alguns amigos dele e aí veio muita gente para o escritório, né? Através do contato dele, né? Isso é legal, a indicação, né? Isso é muito bom. E acabou fazendo outros negócios em função do que a gente fez com ele. Então isso foi muito legal. Então, mas a forma de comprovação de renda pro autônomo tem? Tem. O autônomo, se o autônomo tiver uma conta, por exemplo, ele tem uma conta no banco privado. Uma conta no banco? Uma conta corrente Santander, normal. Itaú e tal. Tá. Se ele tiver uma boa movimentação, o próprio banco gera uma carta de crédito para esse cliente. Seja um exemplo, Uber, cabeleireiro, caminhoneiro, pessoal que na verdade empreende, né? Tem um tempo ali movimentando essa conta. Você tem eles vão pegar os últimos 6 extratos bancários, vão fazer uma avaliação, aí você tem uma movimentação, ele faz Pela movimentação uma média, né? acaba gerando um histórico favorável. Isso se for no banco privado. Agora no banco público, já a regra é um pouco diferente. Você tem que declarar imposto de renda, você vai ter que, se você tiver uma MEI, aí você vai ter que apresentar a MEI, e aí ele vai pegar a tua MEI, o imposto de renda, né? E você vai conseguir comprar também. Qual a diferença de um para o outro? Às vezes é a taxa de juros. De você, para o outro, que o dos bancos, né? A diferença dos bancos. Isso aí. Por exemplo, se ele fizer isso aí que eu estou falando no banco público, ele consegue entrar no Minha Casa Minha Vida até 350 mil, com a renda de 8 mil. Então isso é muito interessante. Tá, e o MEI? Tu falou do MEI aí, cara. Tem alguma vantagem a pessoa sendo MEI para aquisição de imóvel? Tem alguma... Na verdade, ele entra como